Conseguimos enxergar na aflição um convite à mudança de atitude? Será que nós já conseguimos fazer isso? Esse será o nosso tema de hoje. Gostaria aqui de continuar nosso estudo. Ainda estamos nas bem-aventuranças, na segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos. Continuamos estudando a obra, o Evangelho por Emmanuel, ainda no Evangelho de Mateus. Hoje, então, o tema do nosso estudo será Não te aflijas. E esse tema está no Reformador, de janeiro de 1952. Não te aflijas diante do quadro de lutas que te arrebatam ao torvelinho das provas inevitáveis, porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Quantos de nós já não ficamos aflitos diante de um quadro de luta? Será, de novo aquela pergunta, será que nós conseguimos enxergar na aflição um convite para nós mudarmos? Porque tudo tem uma finalidade. Nada cai do céu sem autorização de Deus. Se estamos passando pela aflição, é porque ela é necessária, porque ela nos trará uma transformação. E se estamos hoje aqui reencarnados, é para que nós melhoremos. E vamos então utilizar todos os momentos, os bons e os não tão bons assim, para melhorarmos. Porque se a gente for fazer a divisão entre bom e ruim, é muito difícil nós conseguirmos aceitar isso. Por que não podemos falar bom e nem tão bom? Que vão ser aquelas aflições que nós vamos ter que aprender a enfrentar para seguirmos em frente. É aquela dificuldade, aquela pedrinha que foi colocada no nosso caminho para que nós aprendamos ou a pular, ou a retirar, ou a contornar. Nós podemos ver esse lado nas aflições. Por ocasião do incêndio, não é a precipitação que salva ou retifica, e nem apagaremos o fogo crepitante atirando-lhe combustível. Estamos no meio de um incêndio, vamos jogar mais combustível para o incêndio se alastrar? É isso que nós faremos? Estamos no meio da aflição, vamos aumentá-la através da nossa reclamação, das nossas atitudes? De qualquer modo, numa esfera de ação, e sempre lembrando, Emmanuel nos propõe ação sempre. Emmanuel diz que o melhor é agirmos e não ficarmos parados. De qualquer modo, numa esfera de ação, qual a terrena, estamos reencarnados, em que os bons sentimentos são luzes vacilantes e obras incompletas, seremos defrontados diariamente pelos raios mortíferos da desarmonia, da cólera, da intemperança e da crueldade. Hoje estamos aqui encarnados. Estamos com a oportunidade de nos melhorarmos. E aqui Emmanuel fala, os bons sentimentos e as obras incompletas ainda são luzes vacilantes. Não é todo dia que temos bons sentimentos, não é a todo momento que conseguimos sustentar bons sentimentos, pensamentos bons, fazer coisas boas. Fazemos coisas boas, mas a obra ainda é incompleta. Então, diante disso, que essa parte ainda ela não se faz 24 horas por dia, diariamente, o que acontece? Vem raios mortíferos da desarmonia. Estamos bem, de repente acontece alguma coisa que aquele ambiente fica ruim, as pessoas que estão ao nosso redor começam a discutir, e a desarmonia, são raios da desarmonia, mortíferos da desarmonia, da cólera. Ficamos com raiva, ficamos bravos diante de uma situação, às vezes, tão pequena que nós não conseguimos enxergar na hora. Da intemperança. Quantas vezes? Quem aqui, diante de uma atitude tão pequena, não gritou, não perdeu a paciência? E da crueldade. Então, precisamos começar a ter mais tranquilidade na hora de analisar cada situação. Se a aflição existe, é porque existe um propósito para cada um de nós. E cabe a nós aproveitarmos isso como oportunidade, como convite a uma mudança de postura. É essencial nós enxergarmos isso na vida. Vamos parar de enxergar o lado ruim. Vamos enxergar tudo como uma oportunidade, uma mudança de postura que a gente pode ter. Entretanto, a fim de que nos convertamos em recursos vivos de educação para os elementos que nos rodeiam, estamos aqui, passamos por um momento de dificuldade. Tem pessoas à nossa volta. Fazemos parte de um núcleo social. Podemos mostrar que, através disso, conseguimos melhorar.
É imprescindível o aprendizado da serenidade e do silêncio. Quem no momento de aflição consegue ficar sereno, calmo, em silêncio? Saímos esbravejando, falando coisas que são desnecessárias, mas é o convite. Naquele momento, o aprendizado de ficarmos calmos, serenos, em silêncio, de modo a reajustarmos com calma as inseguras edificações humanas que a tempestade nos prejudicou. Vamos parar de ser reativos. Vamos parar, já acontece uma coisa, tem que devolver logo na hora. Vamos pensar. Calma, aconteceu isso comigo. Fecha os olhos, vamos respirar fundo, vamos tentar entender. Às vezes a gente vai reagir e piora tão mais a situação. Talvez a situação poderia ser resolvida naquele momento, mas por conta da nossa reação, a gente não vai mais conseguir. Nós vamos precisar vir numa nova encarnação para resolver aquele problema que faltou serenidade e silêncio para nós conseguirmos passar por ele. Ante a convulsão do verbo desvairado, cala-te e espera. Aconteceu alguma coisa? Alguém falou algo que você não gostou? Não precisa reagir. Fique calmo. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que o ataque não é o melhor caminho. Que nós temos que ter calma, esperar às vezes o silêncio. Ele já vai dizer tudo. Ante a violência arrasadora, emudece-te e aguarda a passagem das horas. Quantas vezes, se nós tivéssemos ficado quietos, esperado passar 1 hora, 10 minutos, talvez não tivéssemos a atitude que tivemos. Quantas vezes? Serenidade e silêncio. Ante o movimento inesperado das intenções menos dignas ou do ataque indébito, cala-te e ainda conta com o tempo. O tempo é um remédio fantástico. Não sei aqui quem assistiu o filme Nosso Lar, André Luiz, ele não parava de falar, não parava de falar. Então veio Lísias e deu um copo d'água para ele e falou, olha, você não pode engolir. Como mostrando o quê? Que o silêncio é importante, porque o silêncio faz a gente refletir. Aquela coisa de alguém falar e a gente já devolver, já começar a discutir, nos prejudica. Nos prejudica a nós, prejudica o outro, prejudica a todos. Se aproveitas a dificuldade e a dor, a sombra e a deficiência, por sagradas oportunidades de auxiliar os teus irmãos, encontrarás no desdobramento de tua cooperação a resposta a todos os problemas que te atormentam a alma. Será que nós, quando estamos passando pela nossa aflição, nós conseguimos ajudar o outro? Emmanuel sempre falou para o Chico, quando ele não estava muito bem, para ele sair, para ele ajudar as pessoas, para ele poder enxergar o problema dos outros, para ele conseguir compreender que o dele era tão pouco. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos tentar? Isso é um convite para todos nós, absolutamente todos nós. Quando estivermos passando por um problema de aflição, vamos olhar o outro, vamos olhar uma oportunidade também de auxiliar o outro, para que nós possamos compreender que não somos só nós que passamos por momentos de dificuldades e que todos nós precisamos de ajuda. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina, normas regulares de reação. Quando Jesus falou que bem-aventurados os aflitos, não é para qualquer um. Bem-aventurados só serão aqueles que vão saber passar pela aflição de uma forma digna, de uma forma tranquila, sem desespero, sem disciplina, sem reação. Eu sei que é difícil. E é por isso que estamos aqui todos reencarnados, para trabalharmos, para tentarmos melhorar. Mas se nós quisermos utilizar a aflição e nos tornarmos bem-aventurados, vamos olhar o lado bom dela. Eu vou repetir aqui o que eu já venho repetindo muitas vezes. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Precisamos aprender a olhar o lado bom das coisas. Vamos esquecer do lado ruim. Não é tão ruim assim. Foi necessário para nós. Vamos aprender com aquilo. Referia-se, antes de tudo, o mestre, aos que se acham aflitos por ajudarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem. Nós temos que aprender a nos dominarmos, transformando-se em veículos de manifestação
da vontade do Senhor. Quando Emmanuel coloca aqui, aprender a se dominar, é um convite a nós, a nossa ação, para nós aprendermos a superarmos os maus hábitos que temos. Todos nós temos bons hábitos e maus hábitos. Mas nesse momento da aflição, vamos utilizar isso como um convite para superarmos nossos maus hábitos. Às vezes a gente não vai fazer isso de forma automática. Vamos ter que sempre pensar, nesse momento eu tenho que fazer isso. Tudo bem. Com o tempo se torna automático. Assim, pois, se te inquietas pelas construções do bem eterno, permaneces credenciado à bem-aventurança divina, que efetivamente é muito difícil de alcançar. Se nós queremos, então, atingir essa construção do bem eterno, melhorarmos, nós precisamos pensar em tudo isso que Emmanuel nos explicou. Precisamos entender que é difícil alcançar, mas é uma proposta de mudança de hábito, maus hábitos. Vamos substituir maus hábitos por bons hábitos. Vamos aproveitar essa aflição como um convite para tomarmos uma postura adequada na vida e vamos entender que a revolta, o desânimo, a reclamação, na verdade, vai somente ajudar que essa aflição piore e não resolver. Vamos, no momento de aflição, mudar a nossa postura e enxergar o próximo também, para que nós possamos ajudar. São convites que a vida nos traz que precisamos aprender a ler, a reler novamente. Se você gostou desse nosso estudo, comente nas nossas redes sociais, siga nos nossos canais e se inscreva também neles.